Dessa vez, quem vai estar no banco dos réus e vai ser julgado é Michael Myers de Halloween, lá de 1978, porque vamos ver como seria se fosse aqui no Brasil. Hoje é só da imagens e antes de ficar cara a cara com o vilão de Halloween, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Pra quem não sabe, esse mês eu faço especial com personagens de filmes de terror e esse aqui é o último episódio e justamente não podia ser nada mais nada menos do que o próprio vilão, que é o símbolo dessa data. E dizer pra vocês que já cheguei a fazer uma análise criminológica que eu falo, que tipo de tirador de vida que ele é e explico também o resumo do filme. Vai ter aqui pra vocês no card pra quem quiser assistir depois daqui. E nesse eu irei falar um pouquinho de como ele cometeu o delito e o que acontece depois, porque ele ficou aos 15 anos, como seria se fosse aqui no nosso país. Tudo se inicia com a gente vendo na visão do próprio vilão, em que ele, sendo criança ainda, acaba observando a sua irmã junto com o namorado, ficante, o que for. Estava ali na casa dela, porque os dois sozinhos, os pais ausentes, aí foram lá pro quarto e ele ficou esperando. E nesse meio tempo a gente vê que ele pega uma faca, sobe as escadas quando o cara vai embora. E ali tem a visão dela sem roupa e tudo que ele faz a sangue frio, parecendo sem se importar com nada de tirar a vida da própria irmã, a Judith Myers. Ela até grita por socorro e tudo, mas parece que ninguém ouve. E acontece que ele sai da casa portando um objeto. Os pais acabam de chegar e presenciam aquilo, talvez pensando que fosse alguma coisa de Halloween, preocupados, mas o que não sabiam era que ele tinha feito a sua primeira vítima com poucos anos de idade. E o que eu penso é que depois disso eles chamaram a polícia e ele foi detido como se fosse em flagrante delito. No caso, lá nos Estados Unidos, nós vemos que ele foi a julgamento e acabou sendo internado por se considerar uma pessoa ruim para estar em sociedade. E ele fica 15 anos ali e está sendo monitorado e até os psicólogos fazem laudos para ver se ele pode sair, o que não acontece até então. Ele apenas voltou a fazer mais vítimas justamente no dia 31 de outubro porque ele fugiu da instituição. E nós sabemos que se fosse pelo resto, ele viveria para sempre internado naquele lugar. Que estudiosos dizem que explica dele não estar numa prisão ou em outro lugar, mas sim uma clínica psiquiátrica, é que ele possivelmente tinha psicopatia porque não mostrava remorso nenhum, tinha frieza, não falava nada nesses anos todos. Isso também no Brasil é considerado, tem que ser tratada. E o julgamento por aqui passaria, na verdade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele tem menos de 12 anos. E o artigo 101 trata das medidas protetivas que se tem para quem faz um ato infracional, ainda grave desse jeito, em que pode se resumir a ter apoio psicológico, ir para outra família, pode também ser internado por conta do que fez. Isso tudo é decidido passando pelo Ministério Público. Vão ter sim provas de que realmente ele é o culpado. Ali foi em flagrante, a faca, ninguém mais perto. Talvez tenham também até pego o depoimento do próprio namorado ali ficante, se os vizinhos viram ele naquela noite. Mas tudo apontava, a gente sabe que sim, foi ele, foi esse vilão. E é por isso que o próprio juiz pode decidir o que fazer, principalmente levando em conta o pedido do próprio promotor, das partes. E como nesse caso não fica internado numa casa, porque isso é depois dos 12 anos, pode decidir de ir para uma clínica psiquiátrica. Mas o que alguns devem ter lido é que elas vão fechar. Então pode ser que nesse meio ele escape disso e seja solto. E além do mais dele ser criança, não fica muito tempo nisso de tratamento, até porque mesmo sendo adolescente, se você fica internado e tem ajuda do psicólogo e tudo, fica no máximo 3 anos, que é considerado a pena que teria alguém menor de 18 anos. E até porque eu pesquisei também que mesmo um adulto, quando acaba
internado em uma clínica, pode acontecer de que dá 40 anos, eles soltam dali, porque é como se você tivesse cumprido a mesma pena se fosse preso. Não pode ficar mais do que a própria sanção contra a sua liberdade. É isso que é dito. E por isso que uma criança não ficaria muito ali. E é por isso que existe um outro meio de fazer com que ele fique bastante tempo, até os 15 anos que existiu, que é de interdição civil. De decidir que a pessoa não está apta, não pode decidir por si, que foi o que acontece justamente com o Champinha, que ele acabou com a vida da Liane e do Felipe Café em 2003. E em 2006, ele tendo aí para ter 20 anos, eles acabaram decidindo por aceitando essa interdição civil, e ele fica em uma clínica que é feita para ele, justamente pro seu caso. Também existe outros internos numa situação parecida que cometeram delitos gravíssimos, mas que isso aconteceu porque ele era maior de idade e decidiram que ele não tinha plena capacidade de fazer as coisas por conta da sua psicopatia. No caso do Michael, ele não teria mais de 18 depois que chegasse aos 3 anos ou até menos. Isso poderia fazer com que aqui em nosso país ele já tivesse solto lá em 1966 ou nos anos anteriores. Estaríamos com ele nas ruas sem que precisasse sequer fugir. Em nossas terras, o filme seria o Halloween de 1966. Ele aqui tentando fazer terror nessa data, que também não é muito nossa tradição, né? É isso que eu tinha que mencionar sobre o vilão, da diferença que tem nas nossas leis e até na deles, mas explicar que talvez teria um jeito dele ficar internado o tanto de tempo como é ali no filme, caso ele fosse maior de idade. Mas é isso, gente. Infelizmente, aqui seria bastante brando. É isso, eu desejo feliz Halloween pra vocês. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.